Pessoal, seja bem-vindo ao canal do Professor Juliano. Nesse momento nós estamos gravando aqui a aula sobre dinâmica, tá? Se você é a primeira vez que está frequentando nosso canal, por favor, faça sua inscrição, deixe aquele like, divulgue, acione o sininho para que você não perca as notificações do canal e ajude esse canal a crescer, tá? Nesse momento estamos gravando, como foi dito, dinâmica. Mas o que a dinâmica estuda, né? A dinâmica é o ramo da mecânica que estuda o movimento de um corpo e as causas desse movimento. Até o presente momento estudamos a cinemática. A cinemática estuda o movimento também, só que a cinemática se preocupa somente com o movimento, não quer saber o que foi que causou nem as consequências do movimento, porque isso é responsabilidade da dinâmica. Então o que a dinâmica estuda? O movimento. Só que a dinâmica se preocupa um pouco mais. Ela se preocupa com as causas e as consequências desse movimento. E é exatamente isso que vamos estudar aqui, tá? Um pouco diferente do que estudávamos na cinemática. Então aqui nós estamos preocupados com as causas e com as consequências desse movimento, certo? E para a gente dar início, a gente já começa assim, ó, com as leis de Newton, né? As famosas leis de Newton que regem o movimento. E a primeira lei já diz o seguinte, ó, um ponto material isolado está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Opa, olha só, essa simplesmente aqui é a primeira lei de Newton. Um ponto material isolado, o que ele quer dizer com isolado? Ausências de força, ausência de aceleração. Nós não temos aceleração. E aí, se nós não temos aceleração, o corpo só pode estar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, porque nós já estudamos que o movimento retilíneo uniforme é um movimento em que a aceleração é igual a zero. Então, nessas duas situações aqui, o corpo está com aceleração nula, com aceleração zero, velocidade nula também, tá? Quando ele está em repouso, e quando ele está em movimento retilíneo uniforme, ele está também com aceleração igual a zero, porque a velocidade ela não muda no movimento uniforme. Lembram? A velocidade aqui no movimento uniforme é o que nós chamamos de velocidade constante, lembram? Então não temos aceleração, não temos mudança de velocidade. E aqui nós temos duas consequências, né? Quando o ponto material está isolado, isso quer dizer que ele está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, surgem duas consequências. Quais são essas duas consequências? A existência do equilíbrio. E existem dois tipos de equilíbrio. O primeiro, o equilíbrio estático. Opa, quando é que nós temos o equilíbrio estático, Juliano? Quando o corpo está parado, nessa situação aqui, ó. Quando é que nós temos o equilíbrio estático? Quando a velocidade do corpo é igual a zero. E temos também o equilíbrio dinâmico. O equilíbrio dinâmico vai acontecer, pelo nome já diz, o próprio nome já diz, dinâmico, dinamismo, movimento. Então aqui vai acontecer com movimento retilíneo e uniforme. Mas observem bem, olha, vou repetir, um ponto material isolado, o que significa isso? Que a velocidade do corpo não muda, que a força resultante que age sobre ele é igual a zero. Daqui a pouco nós vamos comentar o que é força. A força resultante que age sobre esse corpo é igual a zero. E quando não existe força, quando não existe aceleração, existem duas consequências. O corpo está em repouso, e se ele está em repouso, ele está em equilíbrio estático. Ou quando ele está em movimento reto e uniforme, vai aparecer o equilíbrio dinâmico. Certo? Ah, mas o que é força, Juliano, que você acabou de falar? Ah, tá, beleza, muito bem. A força, pessoal, a força é a ação que produz no corpo variação, é a ação que produz no corpo variação de velocidade. A ação, a força é a ação que produz no corpo a variação de velocidade. Mas quando temos variação de velocidade, nós temos quem? A aceleração. Então o conceito vale para os dois. Em outras palavras, nós queremos dizer o seguinte: toda vez que existe variação de velocidade, vai existir força. E toda vez que existe força, vai existir a aceleração. Então observem bem, olha, quando é que existe força? Quando existe variação de velocidade. E toda vez que existe variação de velocidade, aparece quem? Aceleração, em outras palavras.
Se tem força, tem aceleração. E se tem aceleração, é porque nós temos força atuando sobre esse corpo. Então, toda vez que nós temos força, nós temos aceleração. Não interessa a situação em que o corpo se encontra. Se tiver aceleração, nós temos variação de velocidade e, consequentemente, nós temos força. Certo? A força é a grandeza que vai produzir variação de velocidade e ela vai agir junto com a aceleração. Beleza? Ela vai produzir isso junto com a aceleração. E aí nós temos alguns conceitos aqui fundamentais para a gente aprender ou lembrarmos, né? O primeiro conceito importante aqui é a inércia. O que é a inércia? É um nome tão bonito, né? Não é o nome de alguém, não. Acredito que nunca vi alguém com esse nome, mas seria bem interessante colocar esse nome em alguém. Mas o que é a inércia? Um corpo em repouso tende por inércia a permanecer em repouso. Um corpo em movimento tende por inércia a continuar em movimento retilíneo uniforme. Em outras palavras, eu costumo dizer o seguinte: o que é a inércia? É querer permanecer como se estava antes. Se o corpo estava parado, ele quer continuar parado. Se o corpo estava em movimento, ele quer continuar em movimento. Exatamente isso. E aqui nós temos o exemplo, observe o cidadão, aqui o garotinho que estava andando a cavalo, o cavalo estava correndo com ele, de repente o cavalo parou e ele estava em movimento, o garotinho estava em movimento. Aqui estava o garotinho em movimento. E qual é o desejo dele? Continuar em movimento. O cavalo parou e ele continuou em movimento. Mas ele continua em movimento por inércia. Ele continua em movimento por inércia. Então ele continua em movimento por inércia. Ok? Mas agora observe o seguinte. Deixa eu fazer uma ilustração para que a gente entenda um outro conceito importante. Tá? Já foi entendido aqui. Observem bem, deixa eu dar mais exemplos então. Quando você está dentro de um carro e o motorista freia repetidamente sem você ser avisado, o que acontece? Você tende a ser jogado para frente. Você não é jogado para frente, você quer continuar em movimento. Você quer continuar em movimento por inércia. Tá? A mesma coisa quando um motoqueiro está parado e o garupa sentado também parado na moto. Quando de repente o motoqueiro acelera a moto sem avisá-lo, o que acontece? Temos a sensação de que o motoqueiro é jogado para trás, mas na verdade ele não é jogado para trás, ele quer continuar como estava antes, ele estava parado e queria continuar parado. E queria continuar parado por causa de quem? Devido à inércia. Mas agora vamos imaginar aí, você tem um mosquitinho e um elefante parado, e você quer mudar essa situação de inércia de cada um. Você quer colocar todos os dois em movimento. Qual é melhor para ser colocado em movimento, o mosquito ou o elefante? Lógico que vocês sabem que é muito mais difícil colocar um elefante em movimento. Mas por quê? Aí você vai responder também aí. Devido à massa. Ah, então aqui apareceu uma outra grandeza chamada massa. E qual é o conceito da massa? A massa está intimamente relacionado com a inércia. Quanto maior a inércia, maior a massa, foi o que acabamos de falar. O elefante é mais difícil de ser tirado do repouso. Por quê? Porque ele tem maior massa. Então nós podemos dizer que a massa é o valor numérico da inércia. É o valor numérico da inércia. Ou seja, quanto maior a massa de um corpo, mais inércia ele tem. Então, assim, se nós formos comparar, quem é que tem maior inércia? É um trem carregado ou um automóvel? Lógico que é o trem carregado. Por quê? Porque ele tem maior massa, então ele tem maior inércia, em outras palavras. O que é mais difícil de fazer parar? É um trem carregado ou um automóvel? Lógico que é o trem carregado, certo? Devido à sua inércia. E a inércia, não esqueça, está relacionado com a massa. E quanto maior a massa, maior a inércia, porque a massa é o valor numérico da inércia. Dando continuidade, a gente vai chegar numa segunda lei de Newton muito importante aqui para o nosso estudo. A segunda lei de Newton diz que a força que age em um corpo é sempre diretamente proporcional ao produto da aceleração de um corpo
por sua massa, ou seja, força é igual a massa vezes aceleração. Mas eu quero lembrar aqui a vocês e a vocês outros que estão tendo primeiro contato com essa disciplina, que força é uma grandeza vetorial, tá, gente? Força é uma grandeza vetorial, a gente representa assim, ó, uma setinha em cima da letra. Força é igual a massa vezes a aceleração. Por que eu estou falando que força é uma grandeza vetorial? Porque sendo uma grandeza vetorial, ela vai ter módulo, ela vai ter direção e ela vai ter sentido, ok? Eu não posso simplesmente afirmar que a força é igual a 10 newtons, aí eu estudando somente o módulo, mas eu preciso dizer qual é a direção que está atuando essa força e qual é o sentido em que ela está atuando. Por exemplo, essa força que está aqui, vamos imaginar essa aqui no desenho, que ela tem um valor de 10 newton. 10 newton, o que é, galera? 10 newton é o módulo, a intensidade. Mas como nós já conversamos, acabei de falar para vocês que força é uma grandeza vetorial, eu preciso afirmar qual é a direção e qual é o sentido dessa força. Quando eu falo em direção, eu tenho que observar em qual reta ela está inserida. E essa força, vocês podem perceber que ela está agindo horizontalmente. Ok? E qual é o sentido? Quando eu falo em sentido, eu digo para onde ela aponta. E para onde é que essa força aqui está apontando? Ela está apontando para a nossa direita. Ela aponta da esquerda para a direita. Vou colocar somente assim, para a direita. Isso é o sentido, tá? Quando eu falo em direção, quando eu digo direção, eu penso em uma reta em que ela está inserida. Quando eu penso em sentido, eu penso para onde aponta esse vetor, que representa as grandezas vetoriais. Beleza? Daqui a pouco a gente vai fazer questões, ou pelo menos uma questão, para a gente aplicar o módulo da força, ok? Que será o nosso grande objetivo aqui nas nossas primeiras aulas. Mas por enquanto eu preciso lembrar, já que eu estou falando que força é uma grandeza vetorial, eu preciso lembrar aqui alguns casos importantes para a gente calcular a força resultante. Juliano, o que é força resultante? Lembra aí, por favor, ou me ensina. Força resultante é uma força que substitui todas as outras que estão agindo naquele corpo. Por exemplo, olha, nesse corpo aqui, nesse ponto que vocês enxergam aqui, está agindo quantas forças? Uma, duas, que estão nomeadas aqui de F1 e de F2. Ok? Aqui está F2 e aqui está F1. Beleza? Mas existe uma força que substitui essas duas. Quem é essa força? Ela é chamada de força resultante. Aqui está ela. Certo? Então essa força aqui grandona que vocês observam está substituindo a força 1 e a força 2. Mas observem que nós estamos aqui no primeiro caso e essas forças que estão agindo, elas têm a mesma direção e o mesmo sentido. Observem, elas estão agindo todas duas horizontalmente, percebem aqui, ó, elas agem todas duas horizontalmente e todas duas apontam para a direita, ok? Então elas estão com a mesma direção e com o mesmo sentido. Sim, Juliano, já entendi isso. Agora me diz, como é que eu calculo a força resultante nessa situação? Somando as duas forças, tá? Somando as duas forças. Então a força resultante aqui é a soma das duas forças. Ah, Juliano, explica melhor, dá um exemplo. Então vamos imaginar aqui que essa força 1 tem módulo igual a 10 newtons e essa força 2 tem módulo igual a 5 newtons. Quanto é que vai ser a força resultante? Opa, você acabou de dizer que quando elas possuem a mesma direção e o mesmo sentido, nós somamos. Então é exatamente isso que nós vamos fazer. Então a força resultante aqui será igual a 10 mais 5. Então essa força resultante é igual a 15 newtons, ok? Essas forças, elas se ajudam, dá para perceber isso, né? Então, por isso que nós somamos, a resultante é igual à soma das duas. E observem que o vetor é grandão, gente, é como se estivesse colocando, se unindo os dois vetores, ok? Um outro caso muito importante que nós vamos ter que utilizar bastante é quando as forças são perpendiculares. Opa, professor, o que significa perpendicular? É quando as forças, elas tem um ângulo de 90 graus entre elas, que é o que está acontecendo aqui nessa situação. Observem aí, ó, a força 1
é perpendicular à força 2, ou seja, tem um ângulo de 90 graus aqui entre elas. E aí, o que eu faço? A força resultante vai sair daqui, gente. Ó, estão enxergando ela aqui, né? Essa aqui é a força resultante, está representada aqui, sai do meio das duas. Mas o que nos interessa é como se calcula a força resultante. A força resultante é calculada através do teorema de Pitágoras, onde a força resultante é a hipotenusa, onde a força resultante é a hipotenusa, aqui está ela, olha a hipotenusa, aqui está localizada a força 1, olha só, eu posso conjugar, eu posso jogar ela para cá, essa aqui é a força 1, que vai ser um dos catetos, e a força 2 é um outro cateto. Então, a força resultante é a hipotenusa, e a força 1 e a força 2 são os catetos. Então, vamos imaginar aqui que se essa força 1 aqui for igual a 4 newtons, e essa força 2 aqui for igual a 3 newtons, calcule a força resultante. Aí você vai jogar no teorema de Pitágoras. A força resultante ao quadrado é igual à força 1, que é 4 ao quadrado, está aqui a fórmula, tá, gente? Mais a força 2 elevado ao quadrado. A força 2 é igual a 3 ao quadrado. Então, fazendo o cálculo, a força resultante ao quadrado é igual a 16, que é o quadrado de 4, mais 9, que é o quadrado de 3. Então, a força resultante, lembra, esse 2 passa como raiz quadrada, e somando 16 mais 9 dá 25. Então, a força resultante é igual a raiz quadrada de 25, é igual a 5 newtons. Essa aqui, ó, esse valor é o módulo da força resultante. Qual é a direção? Aqui está, ó, a direção é a reta, e o sentido é para onde aponta. Beleza? Então, vamos lá para o terceiro caso. O nosso terceiro caso, também muito importante, o terceiro caso é quando as forças elas possuem a mesma direção, ok? Só que agora elas têm sentidos contrários, possuem sentidos opostos. Quando tem o mesmo sentido, nós somamos. E agora nós vamos aprender aqui quando tem sentidos opostos. O que nós devemos fazer? A força resultante, aqui está, olha, a força 1 agindo para cá, para a nossa direita, observem, e a força 2 agindo para cá. Quando isso acontece, quando elas têm sentidos contrários, mas a mesma direção, a força resultante é igual à subtração dos dois módulos, ok? E observem, olha, que é como se esse pedaço aqui fosse tirado da força 1, que é a maior nesse exemplo, e aí fica só esse pedacinho. Então, vamos dar um exemplo com números. Se essa força 1 aqui for igual a 10 newtons e essa força 2 aqui for igual a 3 newtons, quanto vale a força resultante? Aí você vai lá e joga aqui na fórmula. Vai ficar F1, que é 10 menos 3. E 10 menos 3 é igual a 7 newtons. E é importante lembrar que a força resultante sempre terá a direção e o sentido da maior das forças, ok? Então, observem, ó, quem é maior, não é 10? Para onde é que ela aponta? Para a direita, ok? Então, o sentido será para a direita. A direção, como possui a mesma direção, fica a mesma que no caso aí foi horizontal. O caso 4 é um caso que dificilmente vai aparecer aqui nos casos de primeiro ano, tá? Mas aparece muito no terceiro ano, lá nos casos de força elétrica. O caso geral, que pode ser aplicado em todos os outros que eu citei, que é através da lei dos cossenos. Essa aqui é a lei dos cossenos, tá? Trazida da matemática para auxiliar a física. Beleza? Então, nós podemos utilizar todos os casos que foram citados aqui hoje, os 3 primeiros, podem ser calculados através da lei dos cossenos, que aqui está, certo? E diz o seguinte, a força resultante ao quadrado é igual a força 1 ao quadrado, mais a força 2 ao quadrado, mais 2 vezes F1 vezes F2 vezes o cosseno do ângulo, tá? Todos os ângulos foram citados aí, beleza? Então, dando continuidade, eu quero fazer aqui exemplos sobre a aplicação da força resultante junto com a segunda lei de Newton, também chamado de princípio fundamental da dinâmica, tá? Segunda lei é o princípio fundamental da dinâmica. Então, deixa eu desenhar aqui uma outra força aqui. Vamos imaginar que esse corpo aqui tem uma outra força atuando para cá.
Essa força eu vou dizer que ela é igual a 10 newtons, e essa outra força eu vou dizer que ela é igual a força 2 igual a 2 newtons, certo? A massa desse corpo, vamos afirmar que é igual a 4 quilogramas. E aí ele vem e pergunta para a gente, né? Vamos fazer aqui um objetivo. O objetivo é encontrar a aceleração desse bloco. Beleza? Então, aplicando o que eu acabei de falar aqui a respeito das forças, se nós temos duas forças atuando, uma de 10 e uma de 2 newtons, quanto vale a força resultante? A força resultante é igual. Observem que as duas forças que estão agindo nesse bloco, elas têm a mesma direção, todas as duas são horizontais, mas elas agem em sentidos contrários. Então, a resultante nós calculamos subtraindo a maior, que no caso é 10, menos a menor, que é igual a 2. Então, a força resultante aqui é igual a 8 newtons. E aí, se eu te perguntasse, para onde aponta essa força resultante? A força resultante, como foi falado anteriormente, ela sempre aponta no sentido da maior, quando acontece isso aqui, forças na mesma direção e sentidos contrários. Então, se eu fosse desenhar, eu desenharia a força resultante atuando para cá. Então, essa seria a força resultante, tá? Com o valor de 8 newtons. Mas o objetivo da questão é calcular a aceleração. Como seria o cálculo da aceleração? Aí eu vou utilizar a segunda lei de Newton, que diz que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Substituindo, quanto vale a força resultante que nós acabamos de calcular? É 8, então vai ficar 8 igual a massa do corpo, está lá em cima, é 4, e o nosso objetivo é a aceleração. Então, a aceleração aqui é igual a 2 metros por segundo ao quadrado, ok? Valeu, minha galerinha, fique com Deus, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, divulgue para seus amigos, acione o sininho e deixe aquele likezão para ajudar o canal a crescer. Valeu, pessoal, até a próxima.